Dando início, então, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez ao Inglês na Ponta da Língua, aliás, tudo que vocês lerem sobre Inglês na Ponta da Língua, tiver essa cara aqui, ou o símbolozinho, a logo do Inglês na Ponta da Língua, são os canais oficiais do Inglês na Ponta da Língua, tá? Eu falo isso porque já tem uma galera por aí usando o nome Inglês na Ponta da Língua para chamar a atenção. E por que é que o Inglês na Ponta da Língua chama a atenção? Porque a gente está online desde 2005. Eu estou dando dicas de inglês na internet desde 2005. Eu influenciei uma geração de professores e professoras de inglês, seja os que dão aula de modo físico, os que dão aula de modo online, né? Tem muita gente que dá aula de inglês online hoje, que vende cursos online, que aprenderam inglês junto com o inglês na ponta da língua, né? Pelo inglês na ponta da língua, inclusive como dar aula, porque eu trabalho com professores, eu trabalho na formação de professores. Então, para quem não me conhece, eu sou o Denils, vulgo o cara do inglês na ponta da língua. Eu comecei a dar aulas em 1993. Em 95, tive minha carteira finalmente assinada como professor de inglês por uma escola de idiomas. Em 97, assumi isso aqui como assumi isso, né, a profissão, como realmente uma profissão. Até então, eu não pensava muito em ser profissional de ensino de língua inglesa. Mas foi em 97, depois que eu li um artigo numa revista, né, que inclusive está em cima da minha mesa aqui, que sempre que me perguntam eu mostro, foi essa revistinha aqui, que me abriu os olhos para a profissão de ser ELT Professional, né, para essa área que eu acho fantástica. Sou especialista em metodologias e abordagens de ensino de língua inglesa, falo sobre o histórico das abordagens desde 1500 até hoje, porque faz parte das minhas pesquisas. Trabalho com linguística de corpus, por conta dos livros e trabalhos que eu desenvolvo. Sou autor de 3 livros, O Inglês na Ponta da Língua, que foi meu primeiro livro, que dá nome a tudo que eu faço na internet. Depois, o Combinando Palavras em Inglês, que é um livro de collocations, né, vocabulário da língua inglesa, e a gramática de uso da língua inglesa, que é uma gramática de uso, não é aquela gramática normativa. Quem quiser aprender gramática de uma maneira diferente, muito mais natural, a usar os tópicos gramaticais sem se preocupar com termos técnicos e regras e tudo mais, essa é a gramática que vai abrir o caminho para isso. Então esse é o Denils, tem muito mais coisa para ser falado no meu currículo, mas já está de bom tamanho, você já tem uma ideia de quem sou eu, né? E o Inglês na Ponta da Língua está vivo, então, na internet, desde 2005. Onde comprar os meus livros? Tá? Onde comprar os meus livros? Na Amazon, Submarino, na Saraiva, livrarias online. Casas Bahia tem, Americanas tem. Então, quer comprar meus livros? Livraria. Procura nas livrarias, livraria física, se não tiver, a livraria da sua cidade, se não tiver livros, os meus livros, você pode passar os títulos, o nome do autor e a editora, Alta Books, e a livraria se encarrega de encomendar o livro e entregar para você, né, avisar quando chegar. Então, eu recomendo que vá lá na Amazon, porque na Amazon sempre o preço está mais baixo do que em outros locais. Então dá uma pesquisadinha que vocês vão encontrar os livros num valor bacana, certo? Super simples, super fácil aí. Bom, sobre a live de hoje, as 10 atitudes, né, da boa estudante de inglês. Quais são essas 10 atitudes? São coisas que vocês certamente já ouviram falar muito por aí. Afinal, não tem muita novidade nesse assunto. Mas tem 3 coisas, pelo menos um deles eu acho assim, que quase ninguém fala, que é um dos que eu vou deixar por último, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que todo aluno, um bom aluno de inglês, ele tem que colocar em mente, eu falei isso na live nas lives anteriores, né? As que estão gravadas, e é a questão da organização, ou melhor, do objetivo, né? Primeiro vamos falar do objetivo, a questão do objetivo. E quando a gente fala de objetivo, é o seu objetivo de aprendizado. Então, muita gente pensa assim, eu quero aprender inglês. Mas a pessoa, ela falar eu quero aprender inglês é algo muito amplo, sabe? Então, a primeira coisa que um bom estudante de inglês, uma boa estudante de inglês tem que pensar é no seu objetivo. Quer aprender inglês para quê? E a pergunta não é bem essa, né? Não é bem aprender inglês para quê? Claro, você quer aprender inglês para falar inglês, para se comunicar em inglês, para ler textos em inglês. Tem uma série de coisas. Mas você tem que pensar assim, o que você quer ser capaz de fazer com a língua? Você quer falar sobre o quê? Você quer ler sobre o quê? Você quer escrever sobre o quê? Você quer ouvir o quê? Então, isso tudo ajuda você a estabelecer seus objetivos. Você vai falar assim, eu quero ouvir um filme em inglês e entender uma música em inglês. Isso é algo muito também longe, lá para frente. E aí entra, né, quando eu falo de objetivos, eu acho que todo estudante de inglês,
além dele pensar ele tem um objetivo maior, o macro objetivo, ele tem que pensar também nos micro objetivos, o objetivo semanal. Né? Esses dias eu postei no Instagram perguntando pro pessoal, e aí, você já estabeleceu seus objetivos de aprendizado da semana? Eu acho que eu tive 75% do pessoal que respondeu a enquete colocou não, né? Mas querem aprender inglês. Então, assim, se você não pensa qual é seu objetivo, essa semana eu quero ser capaz de falar sobre tal assunto, deixar isso claro e estudar sobre aquilo, você não tem objetivo. Você vai estudar de qualquer maneira, você vai estudar de um modo desorganizado. Então, assim, primeira coisa, primeira atitude de um bom e de uma boa estudante de inglês é objetivo. Essa semana eu quero aprender a falar sobre assunto X dentro do meu nível de conhecimento, tá? Não vai querer falar sobre física quântica, a não ser que você tenha inglês para falar de física quântica. E aí você, então, vai estudar isso ao longo da semana. Você não se despeça, você mantém a sua organização. Então, assim, pensem nessa questão, anotem aí, questão de objetivo, macro objetivo e micro objetivo. Eu acho que o objetivo maior é você pensar assim, o que eu quero ser lá na frente, o que eu quero, eu vou trabalhar com inglês, eu me vejo dando palestra numa faculdade, num evento da área de bioquímica, sei lá. E aí, esse é o macro objetivo. Para você chegar nesse objetivo maior, tem os seus micro objetivos. Esses micro objetivos, eles são os mais simples possíveis. Então, por exemplo, eu nunca estudei inglês na minha vida, vou começar essa semana, Denilson. Qual seria o micro objetivo para mim aqui agora? Você terminar essa semana falando um pouquinho sobre você mesmo. Falando o seu nome, sua idade, a cidade que você nasceu, se é casado, se é solteira, enfim. Você vai falar um pouquinho sobre você. Na outra semana, o objetivo é aprender a falar sobre alguém da sua família. Eu estou sempre falando isso aqui. Quem está acompanhando as lives está vendo que eu repito isso direto. Porque são temas do dia a dia. Você vai falar da sua cidade, você vai falar da sua família, você vai falar dos seus amigos, vai falar do seu trabalho, vai falar da sua educação, né, dos seus estudos. Então, são micro-objetivos que você estabelece. Na live de ontem, quando eu falei sobre os níveis de inglês, A1, A2, B1, B2, e dei a descrição dos níveis, né, do que se espera que cada um desses níveis seja capaz de fazer, habilidade de uso da língua, aquilo ali já ajuda vocês a estabelecerem micro-objetivos para seguir na caminhada de inglês. Então, essa é a primeira atitude de uma boa estudante de inglês. Estabelecer seus objetivos e nos objetivos ter os micro-objetivos para poder ter uma caminhada bacana no aprendizado de inglês. Estabelecendo esses micro-objetivos e objetivos, o macro, né? A gente vai para outra característica importante de um bom estudante de inglês, que é a organização. Se você tem um micro-objetivo, você sabe que você quer aprender essa semana, até sexta-feira eu quero aprender sobre tal assunto. Vamos supor que hoje seja segunda. Você vai em busca de material que atenda aquela sua necessidade naquele momento. Você vai encontrar um assunto, um texto, de repente, falando sobre um outro assunto, você fala, não é momento para isso. Deixa isso aqui quietinho, porque não é para agora. Agora eu quero esse objetivo, eu estabeleci isso aqui, então a minha organização é a partir disso aqui. Pronto, você se mantém organizado. Essa organização vai ajudar a vencer aquela ansiedade, né, que tem a ver com isso que eu falei agora, que é de tudo quanto é material que você encontrar, você quer salvar, você quer guardar, você quer deixar ali. Isso torna você uma pessoa ansiosa no aprendizado de inglês e torna você um acumulador de conteúdo. Se você não tem organização e não uma organização que esteja adequada com esses objetivos, você vai começar a adquirir muito, você vai começar a baixar tudo que encontrar pela frente, você vai querer estudar tudo de uma só vez, você vai querer pegar um livrinho de gramática e tem 40 lições, você pensa, 40 lições de gramática, 40 dias eu faço. Né? E não é bem assim. Então você tem que se organizar com calma e não ser um acumulador de conteúdo. Você vai só ficar vendo dica de inglês na internet. Aí seguir 30 professores no Instagram e vai querer salvar a dica de todos eles. Você não vai aprender inglês. Dicas ajudam você que já tem um inglês a se organizar e tal, mas ninguém aprende inglês só com dicas. Você precisa estudar, você precisa ter uma organização para isso. Então, esse é o outro ponto. Primeiro que eu falei foi objetivo, macro e micro objetivo, e a questão da organização, certo? Junto com a organização, tem a questão da disciplina. É você ser uma pessoa disciplinada. Aí, quando a gente fala de disciplina, muita gente pensa assim, tempo para estudar inglês. Eu tenho que estudar inglês todos os dias, 2 horas por dia. Talvez não.
O importante é que você tenha uma disciplina de estudo. Você pode estudar dia sim, dia não, segunda, quarta, sexta, você pode estudar terça, quinta e sábado, terça, enfim, você tem criar aí uma disciplina, né, e ter uma rotina e manter-se disciplinado a ela. Ah, mas eu consigo estudar todos os dias da semana. Beleza, então estude segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Semana passada, nas lives da semana passada, eu dei ideias de como você pode organizar a semana se você consegue estudar a semana toda. Ou pega aquelas dicas que eu dei e vai colocando na ordem que você acha. Opa, eu vou fazer então na terça, na quinta e na sexta dessa maneira. Aí na outra eu vou fazer do mesmo jeito. Você tem que, isso também mostra organização, mas mantenha a disciplina. Muitas vezes a gente não consegue manter esse roteiro, essa disciplina. Pode acontecer alguma coisa, e isso é normal. O que não pode é você desistir. Então, a disciplina tem a ver com isso também, de você manter, né, disciplinado a aprender inglês. Talvez aprender inglês até mesmo quando você não está estudando inglês. Que é outra coisa que eu falo nas lives, que tem um texto lá no inglesnapontadalingua.com.br sobre isso, que é a diferença entre estudar e aprender inglês. Estudar inglês é você pegar um livro aqui agora, ler as dicas, assistir um vídeo na internet sobre aquele assunto que você está estudando, fazer tarefa e dizer, legal, me dei bem com a tarefa, acertei bastante, eu sei. Não, você tem que continuar aprendendo. E o aprender é você incluir isso no seu dia a dia. E aí vem aquelas dicas que eu dou sempre, né? Você fazer um mini discurso, você descrever o ambiente que você está em inglês, você imaginar como seria o diálogo numa determinada situação que você está, enfim. A gente aí tem outras estratégias e técnicas para poder manter, né, essa mente disciplinada e dentro de um outro assunto que tem a ver com um bom estudante de inglês, que é o foco, manter a mente focada no aprendizado de inglês. Então, voltando na disciplina um pouquinho, assim, se ficar uma semana sem estudar, eu não conseguir acontecer alguma coisa, vou desistir? Não, você só ficou um tempinho sem estudar. Eu já passei, quando eu comecei a estudar inglês, tinha época que eu passava assim, eu brinco com isso, né? Tinha épocas que eu passava um bom tempo sem estudar inglês. Passava 2 semanas sem estudar inglês, mas eu sempre dava um jeito de usar o inglês que eu tinha estudado até então. Quando vinha aquele período de provas, né? Prova de química, de física, de matemática, de não sei o quê, aquela semana de provas na escola, eu tinha que estudar para as outras disciplinas. Às vezes eram 2 semanas de prova, tinha que estudar para as outras disciplinas, o inglês ficava um pouquinho de lado, mas aí eu usava o inglês que eu sabia até então para para não perder o contato. O que eu fazia? Nas aulas na escola, ou se eu tivesse numa reunião de trabalho, ou uma palestra em algum canto, né, ou mesmo na sala de aula, quando os professores falavam alguma coisa em português que eu achava interessante, eu colocava em inglês. O que eu sabia, eu colocava em inglês. O que eu não sabia, deixava em português. E em casa, quando eu tivesse tempo, eu ia pesquisar como que eu diria aquilo em inglês. Então, essa disciplina a gente tem que se acostumar a ter. Esse foco, né? E aí eu falei, então, de objetivo, eu falei da organização, objetivo, organização, disciplina, que vai cair no foco, que é você manter esse foco no seu aprendizado de inglês, certo? Outra coisa legal que todo estudante de inglês tem que ter é um compromisso com ele mesmo. E aí vocês vão ver que tem tudo a ver, né, com o que eu acabei de falar. Ter esse compromisso consigo mesmo. Compromisso em estar sempre em busca de um material que seja adequado para os seus objetivos, compromisso de continuar aprendendo, você tem que fechar contigo mesmo. Você quer falar inglês por uma questão pessoal. Então esse compromisso é contigo. Você não quer aprender inglês só para mostrar para os outros que você sabe inglês. Aliás, se você quer aprender inglês para mostrar para os outros que você sabe, certamente você não vai aprender muita coisa. Porque tem que ser uma paixão sua, tem que ser um negócio seu. Eu quero falar inglês porque eu tenho meus objetivos e eu quero atingir meus objetivos. Quando eu comecei a aprender inglês, não era porque eu vi os outros falando inglês, eu queria falar também. Não, eu fechei comigo mesmo. Eu quero aprender inglês porque eu acho que vai ser legal. Na época eu nem sabia porque eu queria aprender inglês, na verdade. Eu sempre falo isso para todo mundo. Eu ouvi inglês, achei bonito e falei, quero aprender esse negócio. Só porque eu achei legal, bacana, diferente. Então lá fui eu me meter a querer aprender inglês, né? Sem ter material, sem ter absolutamente nada, sem ter apoio, enfim. A história muita gente que conhece, tá? Então esse compromisso que você fecha com você mesmo é a coisa de parceiro, assim, é uma coisa sua. Isso tem a ver com motivação, e essa motivação vem de dentro. Quando você quer aprender inglês, porque o mercado de trabalho exige, porque a faculdade exige, porque não sei quem exige, a motivação já não é mais sua. A motivação vem de fora. E isso, se você não gosta e você não consegue encontrar um caminho legal, acaba se tornando uma obrigação.
E tudo aquilo que se torna uma obrigação fica chato, fica difícil, o cérebro reluta, e aí você acaba abandonando e vai se achar que é burro, burra, que não consegue aprender inglês e tal, mas não é nada disso. É a questão da motivação. Quando você começa a ter a sua própria motivação, falar, cara, eu tenho um compromisso comigo mesmo de aprender inglês, fica muito mais leve, fica muito mais suave você seguir nessa caminhada de aprender inglês e de ver os resultados, né? Você começa então a perceber, poxa, há 2 semanas atrás eu não sabia isso, hoje eu sei. Há 3 meses atrás eu não conseguia nem falar sobre isso aqui, hoje eu consigo. E aí você vai se motivando cada vez mais e mais, né? Essas pílulas de motivação, pílulas motivacionais, de você perceber a sua melhora, o seu desenvolvimento, você vai fechando ainda mais o compromisso contigo mesmo e vai seguindo em frente. Então eu falei de que aí, quem estiver anotando, né? Falei de objetivo, macro-objetivo, micro-objetivo. Falei de organização. Você tem que ser organizado. A disciplina. Falei de foco e o compromisso com você mesmo. Certo? Tem uma sexta característica que eu vou mencionar aqui, que muita gente não fala, mas que eu considero essencial, tá? Que é a questão de ser altruísta. Eu acho que todo estudante de inglês, ele não pode ser egoísta. Ele tem que descobrir as coisas e compartilhar com os outros, com outros estudantes, e hoje a internet facilita muito isso, o que ele está aprendendo. Eu acho muito legal quando professores, o mesmo estudante de inglês, mandam mensagem para mim dizendo assim, deixa um comentário, né, em alguma rede social falando assim, eu estava assistindo um seriado tal e aprendi isso, achei legal. Você conhece essa expressão? Às vezes eu até conheço, falo, olha, já ouvi, mas nunca dei tanta atenção para ela, que legal que você aprendeu, não sei o quê. Porque isso ajuda você a continuar aprendendo e ajuda a outra pessoa a ter gosto por aquilo, porque tem essa troca de informações. Então, você não pode ser egoísta ao ponto de guardar informação só para você, ou mesmo de você achar que você é o melhorzão, é o bonzão e tudo mais. Você tem que ajudar os outros. E essa coisa de ajudar os outros a aprender inglês faz com que a gente queira aprender cada vez mais e mais. Então, não é ser egoísta, é ser altruísta, compartilhar informações. Quando eu comecei a dar aulas de inglês, foi por modo voluntário, né? A igreja que eu frequentava começou a dar aula de inglês, a aula de reforço, né, das disciplinas escolares para a gurizada que vivia na comunidade da igreja, que a igreja atendia. E aí o pastor da igreja o pastor da igreja me chamou para ser o professor de inglês, né? Era voluntário. Eu falei que não era professor, não sabia tanta coisa assim. Ele falou, pouco que você sabe ajudar todo mundo vai fazer com que você aprenda cada vez mais e ajude os outros. Você está colaborando com isso. E quem ensina aprende 2 vezes. E aí foi quando eu comecei a entender essa coisa, né? Pô, compartilhar com os outros as minhas informações. Quando eu comecei a dar dicas de inglês na internet no Orkut, lá em 2005, eu tinha um objetivo. Claro, a gente sempre tem um objetivo. E o objetivo era divulgar meu livro. Mas para eu divulgar meu livro, eu comecei a dar dicas. Eu comecei a ajudar o pessoal que tinha dúvidas. E eu não ficava falando, olha, no meu livro e tal, não sei o que, leia meu livro. Não, eu dava dica. E no final da dica eu falo, olha, no meu livro eu falo mais sobre isso. Se você quiser, né, tá lá na livraria, fique à vontade. Se o cara quiser, se não quiser, tudo bem, a dica tá aqui. Então essa coisa da gente ser altruísta é uma coisa muito bacana, tá? Porque você convida outras pessoas, ó, a Verônica Dourado colocou aqui, acabei de compartilhar a sua live no grupo da minha faculdade de letras, me senti altruísta agora. Exatamente. Né? Você está convidando outras pessoas para ter esse conhecimento. E você vai ajudando as pessoas com isso. E depois, né, a Verônica, ela, sei lá, se algum colega dela vir e assistir a live, eles vão poder trocar informações sobre o que foi dito. Olha, lembra que foi falado aquilo assim, 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 desse jeito? Vamos procurar mais sobre esse assunto? Se for uma dica de inglês, né? Quer dizer, acaba todo mundo se ajudando. Só que tem uma coisa na internet, e não é só na internet, eu acho que é do ser humano isso, sei lá, de modo geral, né? Da gente aprender as coisas e querer guardar, às vezes, só pra gente. E não querer compartilhar com os outros. A gente tem que vencer essa barreira, tá, galera? Isso a gente tem que, em se tratando de inglês, de conhecimento, a gente tem que fazer isso. E a gente fala assim, você fala isso, mas vem de livro. Realmente, eu tenho meus livros. No livro tem as informações todas organizadas. Nos meus cursos tem as informações todas organizadas. Eu tenho que pagar a conta também. Mas tem um montão de dicas no meu site. O Inglês na Ponta da Língua tem mais de 2.600 dicas. Você quer saber sobre o que são collocations? Você não precisa comprar meu livro para aprender o que são collocations. Você pode ir lá no site ler dicas sobre collocations. Agora você quer mais informações, quer tudo isso de um modo organizado, num canto só? Aí eu recomendo comprar o livro, ok? Então, assim,
são maneiras que a gente tem de ajudar as pessoas. E no site, inglesnapontalingua.com.br, 2.650 dicas, tudo de graça, tudo bonitinho, tudo organizado, tem áudio. Às vezes eu pego esse microfone aqui, ligo, vou gravar um áudio para que vocês possam ouvir a pronúncia das palavras. Às vezes gravo um vídeo com uma dica, com alguma informação, alguma coisa. Brinco no Instagram, né? Fazendo reels com dica de expressões. Não faço dancinha. Mas isso é uma maneira da gente continuar fazendo o trabalho da gente. Isso é ser altruísta? Com certeza. Imagina se eu soubesse inglês e não falasse nada para ninguém. Não. Para você aprender alguma coisa, você tem que pagar. Eu ia ser o cara mais chato da internet. Já tem gente que acha chato quando eu falo assim, você quer aprender mais sobre isso? Vai lá no meu site, inglesnapontalingua.com.br. Por que você não fala logo de uma vez, Denilson? Porque aí a gente vai passar um tempão aqui e lá no site a informação já está bonitinha, não custa nada, tá? Enfim, então eu falei de altruísmo, certo? Outra característica que eu acho importante para todo estudante de inglês, né, essa questão, só voltando no altruísmo, a gente entra também na questão da humildade, né? Eu acho que a questão da humildade, ela é importante. Porque a gente nunca sabe tudo. Então, essa troca de informação com os outros, o que vocês aprendem e contam para mim, o que eu aprendo, conto para vocês, e outros professores vão entrar na roda e todo mundo vai trocar essas informações, todo mundo acaba aprendendo, né? Todo mundo acaba se ajudando. E mostra que a gente nunca sabe tudo. Eu mesmo não sei tudo de inglês. Eu, essa semana, aprendi uns negócios novos aqui, que eu estava ouvindo umas notícias, os caras estavam falando uns negócios, eu saí anotando umas coisas que eles falaram, caramba, isso aqui eu não sabia não. Mas enfim, né? Tem expressões que às vezes a gente sabe e não usa. Aí escuta e fala, opa, tem que usar essa expressão aí, tem que usar esse negócio, porque eu não estou acostumado com isso. Eu até contei a história do oftentimes, né? Que eu ouço muito o pessoal falar oftentimes, mas eu não falo oftentimes, eu falo often apenas. Não muda nada. Mas, já que muita gente usa o oftentimes e você quer soar mais natural, por que não começar a incluí-lo no seu modo de falar inglês? Enfim, então, essa questão de eu nunca sei tudo, tem muito a ver com essa coisa do altruísmo, né? Então, altruísmo e humildade estão muito ligadas aqui. Humildade, inclusive, é uma das outras características que eu ia falar, e já emendei aqui, tá? Tem aí a coragem, que eu acho que a coragem é o que falta para muita gente que estuda inglês. Mas se você quiser ser um bom estudante de inglês, você tem que ter coragem. Coragem para quê, Denilson? Coragem para falar inglês, coragem para botar para fora o que você sabe. Ah, mas eu não sei muito. Tudo bem, mas o pouco que você sabe, você tem que botar para fora. Porque esse pouquinho que você coloca para fora vai fazer com que você perceba o que mais você precisa melhorar, o que mais você precisa aprender. E aí você vai em busca de mais conhecimento, seus objetivos, você vai se organizar para aquilo, sua disciplina de aprendizado, o foco que você tem, né, que vai ser mantido, enfim, a troca de informações com os outros. Olha, eu não sei sobre isso, você pode me ensinar? Questão de humildade, veja como está tudo ligado, com a coragem, de certa forma. Então você tem que ter coragem de usar o que você sabe, você não pode se trancafiar. Ah, mas eu tenho medo porque os outros vão me julgar. Problema dos outros, ele que se dane, deixa ele te julgar. O feio é ele, não é você, tá? Então você está fazendo sua parte. Isso é uma coisa que eu falo para muita gente. Se vocês encontram erro nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu falo, me falem. Não é feio. Feio é sair julgando. Ixi, o cara lá escreveu um negócio errado. O que foi a palavra que eu errei esses dias num vídeo? Eu comentei ela ontem, numa live que eu estava. Eu falei agriculture, alguma coisa assim, e é agriculture. A tônica está na primeira sílaba, enfim. Eu errei num vídeo, beleza. Todo mundo, ninguém, assim, se quem ouvir vai saber do que eu estou falando. É como se eu errou uma sílabazinha tônica no local e tudo mais. Tudo bem. Aprenda com seu erro e siga em frente. Não pode ter medo de usar a palavra depois ou ter medo de usar inglês. Você tem que continuar falando, tá? Se a gente tem medo, eu garanto para vocês que se o medo vencesse, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Então a gente tem que ter coragem. E tá vendo alguém falando inglês? Que se arrisque, vai lá, meta a cara. Eu, quando comecei a aprender inglês, eu fazia isso, né? Quando eu via uns caras que destoavam, assim, da população da cidade que eu moro, e eu falava, aqueles caras ali são tudo gringo, vou lá. Eu chegava e perguntava que horas eram. Em português, ei, que horas são? O cara não falar português. Oh, what time is it? Né? Eu falava com a pronúncia toda errada ali mesmo, no meu jeito. What time is it? O cara, oh, it's blá, blá, blá. Eu, thank you. O cara, oh, you speak English. Sei lá, eu tô indo aqui no que eu achava que todo mundo falava, né? Eu, little bit, so, até o dia que você aprende um kinda, né? Well, I think I speak English. Some people say that I can speak English, but I don't know. E aí você vai fazendo brincadeira, você vai ajudando as pessoas. Então, ter coragem para usar o que vocês sabem. E o que não sabem, não tem problema. Se você não sabe, você vai aprender uma hora. Né? Aí tem aquele pessoal que diz assim, só vou ter coragem para falar inglês quando eu souber tudo.
Eu sinto muito. Então você não vai falar tão cedo, você não vai usar nunca, tá? Porque o tudo vai chegar uma hora que você vai falar assim, Esses dias citaram uma live que eu fiz com uma americana aqui no Insta, eu queria lembrar de uma expressão, de uma palavra que nem ela lembrava, mas a gente se entendeu perfeitamente bem. Então, assim, coragem para falar, vamos embora, não tem que ter medo, não. Tenham coragem, isso é uma característica importante dos bons estudantes de inglês, ter coragem de usar aquilo que aprendem, ok? Bom, 3 últimas características que eu quero citar para vocês, que eu considero extremamente importantes e que muita gente às vezes não fala, tá? Uma delas, a primeira, é paciência, certo? Tenham paciência, pelo amor de Deus. Sejam pacientes no aprendizado de vocês, sejam pacientes com vocês mesmos. E a questão da paciência envolve não ter pressa. Então, assim, você não vai aprender tudo da noite para o dia, você não vai ser fluente em 30 dias, você não vai ser fluente em 3 meses, você não vai ser fluente em 6 meses. Tá? E lembrem-se, paciência. Vai devagarzinho. Eu não consigo aprender isso aqui. Tudo bem, você não consegue aprender naquele momento, mas continue estudando, não desista. Olha a disciplina, olha o foco. Continue estudando, com a hora você vai começar a usar aquilo naturalmente. Você vai começar a prestar atenção em querer usar do jeito certo. Foi assim comigo no tal do Present Perfect. Eu não sabia eu sabia a regra do Present Perfect. Eu sabia fazer tarefinha de Present Perfect e Past Simple. Eu tirava nota 10 nessas tarefas, né? Eu ia lá, pegava o livro, quando eu ia conferir a resposta, eu tinha acertado tudo. Já que eu estava sozinho, não tinha ninguém para me dar o 10. Eu tinha que me dar o 10. Então, assim, sejam pacientes, tá? Vocês não, eu estudei isso semana passada, já esqueci. Não é que você esqueceu, é que o cérebro ainda não processou essa informação de uma maneira para deixar natural na sua cabeça. Então você tem que continuar usando, continuar lembrando, se arriscando, olha a coragem, tá? Para usar aquilo que você, eu acho que eu estou no caminho que eu quero. Então você acaba tendo sendo paciente com você mesmo, você não vai se exigir tanto assim. Todo mundo faz o som do TH, só eu que não consigo. Eu já assisti 300 vídeos. Calma, tá? Não tem só o som do TH para você aprender inglês, para dizer que você tem um inglês bonito, que tem um bom inglês. E detalhe, vá no seu ritmo, vá diante das suas limitações, né? Eu sempre falo de limitações porque tem gente que talvez nunca consiga fazer o som do TH em inglês, mas isso não vai deixar a pessoa mais inteligente ou burra em relação ao inglês. Não. É simplesmente um sonzinho. Imagina que, sei lá, de repente tem um americano, um inglês, um australiano que também não consiga fazer o som do TH porque ele tem algum problema na língua. Vai saber. Então, você se coloca nessa categoria aí. Então, paciência. Você pode não aprender o som do TH assistindo 1, 2, 3 vídeos, né? Eu assisti o vídeo do fulano é bom em pronúncia, ele deu uma dica lá, mas eu não consigo fazer o som do TH ainda. Né? Eu sou burro. Não, é porque é um negócio que talvez não é a hora para você falar. Uma hora saia, talvez não. Paciência. Sejam pacientes, ok? Não tentem aprender tudo de uma vez só. Essa semana eu vou aprender Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, eu vou aprender Present Perfect, eu vou aprender Conditional, futuro com will, futuro com going to. Esse é meu plano da semana. Calma. Não é assim, pegue um tema só e pratique ele bem. Depois pega outro, passa uma semana, 15 dias estudando aquele tema, tentando falar, repetir frases, praticando. Depois você passa para o outro. Paciência, ok? Eu sei que a internet traz essa coisa de tudo muito rápido, mas essa internet aqui da cabeça da gente, ela ainda não acompanha a velocidade de todo o material que tem na internet, tudo você tem que ver. Outra coisa em termos de paciência que eu não posso esquecer de falar aqui, tem gente que começa a estudar inglês na segunda-feira e na quinta-feira, né, ou na sexta-feira já faz a pipoca para assistir seu seriado favorito em inglês. Calma, que não é bem assim, tá? Vai levar um tempinho para você começar a entender um seriado. Você talvez precise de dicas de como, né, usar seriados e filmes para aprender inglês. Eu fiz uma live sobre isso essa semana. Então, assim, tudo envolve paciência. Vá com calma, ok? Eu tenho paciência com as coisas que eu quero aprender. Nossa, Dinho, você estuda inglês há 30 e poucos anos, ainda tem coisa para aprender e tem que ser paciente? Sim, eu não tenho pressa, não. Vou com calma. O que eu acho que eu tenho que melhorar, não vou parar a minha vida toda e para ficar só estudando inglês. Vou com calma. Bom, uma hora vai. Até meu inglês do jeito que tá aqui tá bom. Não tem problema. Certo? Então, paciência. Isso é uma coisa que eu acho assim, muita gente não fala e deve ser falado, deve ser frisado isso aqui. Sejam pacientes.
Outra coisa que quase eu falei agora há pouco, que também é importante, é a tal da autoavaliação, pessoal. Isso eu falo muito no meu livro Inglês na Ponta da Língua. E o que é a autoavaliação? Sabe aquela sensação que você tem assim, eu vou usar inglês, eu vou escrever em inglês, eu vou fazer umas frases em inglês, vou repetir em inglês, mas como é que eu vou saber que eu estou realmente melhorando? Eu sempre digo que a pessoa que vai saber se você está melhorando ou não é você. É você começar a comparar o que você sabia uma semana atrás, há um mês atrás, há 2 meses atrás, e o que você sabe hoje. Se você achar assim, não estou aprendendo nada, então tem alguma coisa errada. Para, reflita, volte nos seus objetivos, comece a fazer tudo de novo, e aí você repensa a sua vida e começa a estudar. Então, assim, a autoavaliação ajuda a gente em várias coisas. É eu avaliar não só o meu progresso. Peraí. Até semana passada eu não conseguia falar sobre tal assunto, hoje eu estou conseguindo falar. Bom, ainda não está 100%, mas eu estou melhorando, então vou continuar estudando. Isso é autoavaliação. Autoavaliação também é você parar e ver as estratégias de aprendizado. Muita gente chega para mim e fala assim, né, em lives o pessoal pergunta direto, Denilson, se eu usar o aplicativo tal, é bom? Experimenta. Faça você a sua avaliação. Instale o aplicativo, use, né, veja dicas de como usá-lo, coloque essas dicas em prática e veja depois de um tempo, dá aí, sei lá, 15 dias, um mês, e veja como é que foi. Você usou o aplicativo? Ele te ajudou? Ele não te ajudou? Você não usou tanto quanto você imaginava? Então, é um sinal de que talvez ele não chamou a tua atenção, deixa ele de ladinho lá, e tira ele do teu celular. Então, a questão, as estratégias. Denilson, se eu estudar inglês 3 vezes por dia, durante cada vez 1 hora, não sei o que, segunda, quarta e sexta, é bom para mim? Experimenta. Se der certo, você achar que está aprendendo e você fizer uma autoavaliação depois de um tempo e ver que está dando certo, continua. Se não, adapte, mude, deixe de lado. Então, a autoavaliação não é só para avaliar como está o nosso inglês, como está o meu inglês. E isso vocês têm que ter consciência, né? Se autoavaliarem. E não é se julgar, tá, pessoal? Não vão confundir autoavaliação com autojulgamento. Eu sou burro e não aprendo. Eu já li isso 300 vezes, eu sou um idiota mesmo, nunca vou aprender esse negócio. Isso é autojulgamento. Não façam isso, não se minem. A autoavaliação é diferente. Estudei isso aqui, ainda não tá bom, tem que melhorar. Pense sempre no que tem que melhorar, não que você é burro ou burra. Tá? Pensa assim, não, vou continuar estudando. Porque senão você vai começar a se julgar demais, né? Vai querer perfeição demais e vai desistir, vai achar que inglês não é para você. E lá se foi mais um sonho derrubado e não deixe isso acontecer. Tá virando papo coach isso aqui, né? Mas enfim, acho que o trabalho da gente é isso também. Então, autoavaliação, ter essa consciência de você se autoavaliar. Avaliar o seu progresso e avaliar suas estratégias, técnicas, dicas que você está vendo. Entra em cena, bate-papo com os outros, né? Eu dou muita dica de como você pode praticar inglês, como melhorar o speaking, como melhorar o listening. Tá cheio de dica no Inglês na Ponta da Língua sobre isso, vídeos no YouTube, eu falando sobre isso, as minhas estratégias, minhas técnicas. Deram certo comigo, muitas delas. Outras eu abandonei no meio do caminho e falo para nem usarem. De repente eu até falo, mas aí vai de cada um. Né? E você tem que achar aquilo que é no seu ritmo, até isso você tem que avaliar, o que está dentro do seu nível, dentro das suas expectativas, do que você sabe, para poder dar sequência. A autoavaliação é extremamente importante em todos os aspectos no seu aprendizado de inglês. E um bom estudante de inglês, uma boa estudante de inglês, leva isso em consideração. Ok? A última atitude que eu vou falar para vocês aqui é uma que eu acho que a internet tem derrubado de certa maneira. Não sei porquê, mas é uma opinião minha. Desculpem quem não concordar com isso. Que é a seguinte: a curiosidade. Hoje, eu noto que as pessoas não são mais tão curiosas assim para aprender inglês. Aí você vai falar, não, mas claro que são, né? A gente pergunta, legal, mas às vezes parece assim, que não se usam todas as ferramentas que tem à sua disposição para você matar a sua curiosidade. Você está lendo um texto, aí você vê uma palavra e fala assim, vou perguntar para alguém como é que é. Nada contra perguntar, perguntem. Mas que tal aqui ter aquela curiosidade de, peraí, deixa eu pesquisar primeiro o que é, deixa eu tentar entender o que é. E aí, isso, você está ajudando o seu cérebro a se tornar um cara curioso. O fato de você ir em busca da informação por conta própria e tentar desvendar um mistério instiga teu cérebro a aprender coisas novas.
É um músculo que está sendo exercitado para que novas informações sejam adquiridas e memorizadas e que vai contribuir com aquela informação que você realmente está buscando. Então, a curiosidade é algo que às vezes eu vejo assim, que a internet meio que deixou de lado, né? Hoje é muito fácil. Eu vou salvar tudo no Anki, eu vou apertar naquele botãozinho de salvar as dicas lá do Instagram, eu vou dar print, eu vou não sei o quê, né? Eu vou logo perguntar, eu tenho uma dúvida, vou logo perguntar para alguém aqui como é que é, para ver se a pessoa explica. A pessoa vai te explicar, mas tenha curiosidade de ir em busca de mais informações. Diz, peraí, deixa eu saber um pouquinho mais sobre isso aqui, como é que é? E mantenha o foco, a disciplina, porque às vezes a gente começa a pesquisar uma coisa e quando vê já está vendo outra que não tinha nada a ver. Volta para aquilo que você queria e use aquilo. Então, acho que curiosidade, ter esse senso de curiosidade. A internet está cheia de ferramentas para ajudar a matar a curiosidade em inglês. Você quer a definição de uma expressão? Quer saber o significado de uma expressão? Entra no Google e digite a expressão em inglês e escreva do lado, significado. Sei lá, a expressão deixa eu pegar uma aqui. A expressão é turn the corner. Turn the corner. Coloca significado lá. Turn the corner. Significado. Turn the corner. Português. Veja os sites que explicam aquela expressão. Clique no site. Leia as explicações. Leia como é que fala? Os exemplos. Ouça o áudio se o site tiver. Vá em busca de mais exemplos e aprenda uma expressão nova ou uma palavra nova. Sejam curiosos. Dicionários online, eu sempre falo, né, que tem o dicionário, o onelook.com, que é o tipo Google dos dicionários na internet, já falei nele nas lives aqui. É o OneLook, né, one de escrito por extenso, OneLook de olhar, observar, onelook.com. É o Google dos dicionários. Todos os dicionários online estão praticamente dentro dele. Você vai lá e vai pesquisando as palavrinhas que você quer. É muito legal. Tem o tal do Youglish, né, que é para pronúncia. Você coloca uma expressão, uma palavra, e ele vai achar vídeos no YouTube onde as pessoas usam aquela palavra ou expressão, e você vai poder ouvir a pronúncia e vai poder repetir. Então, assim, tem uma infinidade de coisas, mas não se percam nessa infinidade de coisas. São ferramentas que vocês usem com certa frequência e sejam aquelas. Se ficar viajando demais, tem um site, tem um aplicativo, daqui a pouco você está com 300 coisas em teu celular, salvo, baixou, sei lá o que, não está fazendo nada, e lá se foi a sua disciplina, a sua organização, seu foco para as cucuias. Então, usem a curiosidade, sejam curiosos e curiosos no aprendizado, porque isso vai ajudar muito vocês no desenvolvimento do inglês de vocês, ok? Foi atrás da informação, não conseguiu entender? No problem at all. Aí você começa a perguntar para os outros, todo mundo vai ter que ser altruísta para te ajudar, todo mundo vai se ajudar. Né? Então essa é a lógica, é somar, é colocar tudo isso junto e assim vocês se tornarem bons estudantes de inglês, boas estudantes de inglês. Esse é o nosso foco, nosso objetivo, né? A nossa meta. Que foi que eu falei aqui para vocês hoje? As 10 atitudes dos bons estudantes de inglês, né? Quais são elas? Lá do começo, deixa eu ver se eu vou lembrar todas aqui. Eu tô com a cola, mas eu mudei algumas coisas. A gente falou de objetivo, macro e micro objetivo, nós falamos de organização, nós falamos de disciplina, nós falamos de foco, nós falamos sobre compromisso, ser altruísta, humildade, ter a coragem, né? A gente falou de paciência, autoavaliação e curiosidade. Falei de 11, não foram nem 10, ok? Dicas para vocês pensarem no aprendizado de inglês de vocês. Porque aprender inglês não é só aprender inglês, é a gente mudar a nossa mentalidade, a gente nos vermos como aprendizes de inglês e o que a gente tem que fazer. Isso vai fazer uma diferença gigantesca no aprendizado de vocês. Né? Lembrem-se das 3 últimas que eu falei, que eu acho muito importantes. Autoavaliação, paciência e curiosidade. Curiosidade e paciência, para mim, são fundamentais. Tá? Eu acho que você tem que ser paciente no seu aprendizado, não precisa ter pressa e vai no seu ritmo, ok? Não se compare com o coleguinha do lado. O coleguinha aprendeu inglês junto comigo, ele já está falando um montão de coisa. Eu não, calma. O coleguinha é o coleguinha, você é você, vai no seu ritmo, vai do seu jeito. E a curiosidade? Curiosidade para você ir em busca das informações que você quer, antes de sair perguntando para alguém. Tente desvendar um mistério, porque isso ajuda teu cérebro a ficar cada vez mais atento às informações e a aprender coisas em relação ao inglês, ok?